Mais uma vez, bom dia, povo de Deus. Aqui quem fala é o Josias Castor. E vem aí mais uma matéria. Gente, está retornando hoje, tá? Eu decidi retornar hoje o quadro, né? O Mundo Curioso da Bíblia. O resumo da águia, gente, eu não vou fazer mais, tá bom? Eu vou seguir sequência. Hoje tem poucas matérias, então eu resolvi voltar hoje com esta matéria, tá bom? Só que antes de eu falar sobre o assunto de hoje, eu vou estar reforçando que daqui a pouco tem quadro novo, tem matéria nova no quadro Na Boca do Povo, e tem também a mensagem do dia. Hoje eu vou falar sobre jejum, tá bom? Foi o assunto que foi pregado ontem na mensagem lá na igreja. E eu vou dar aqui, né, vou falar algo a respeito sobre o jejum, tá bom? Não perca que será imperdível. Na mensagem do dia, tá? Bom, estou retornando uma série de estudos, né, que eu estou inserindo aqui no canal, se tratando a respeito dos animais, aprendendo com os bichos. Já falei sobre a águia, e hoje, até sexta-feira, eu vou falar sobre 2 animais. Hoje, amanhã e quarta, vou falar sobre o leão, e quinta e sexta, eu vou falar sobre o cordeiro, tá bom? Que na qual, né, Jesus Cristo, né, segundo a Bíblia, é chamado de o leão da tribo de Judá e o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, tá bom? São os 2 animais que eu vou tratar esta semana, na volta, no retorno do quadro O Mundo Curioso da Bíblia, tá bom? Antes de eu falar sobre o leão, eu vou ler aqui Provérbios, capítulo 30, versículo 30, que diz assim: o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Aí eu vou ler aqui informações, né, sobre o leão, tá bom? Você sabia que o leão aparece na Bíblia como símbolo de liderança e é citado cerca de 120 vezes na Bíblia? Pois é, o leão, ele tem aquele instinto de comandar os animais, né? O rei da selva, né? Você pode ver isso no filme O Rei Leão, né? Todos os animais se rendem, né, quando o leão chega. E o leão tem um respeito profundo. E se você ver o filme do Rei Leão como entretenimento, né, você vai ver o leão comandando os animais, né? E aqui eu vou ler o seguinte: são 5 informações a respeito do leão. Vamos lá. O leão é considerado por todos como o rei dos animais. O próprio sábio Salomão, que foi mestre em zoologia, ao escrever sobre os animais do campo, afirmou, em Provérbios capítulo 30, versículo 30, o versículo que eu acabei de ler, que o leão é o mais forte entre os animais e que por ninguém torna atrás. Né, o que o Salomão quis dizer? Que nenhum animal passa o leão para trás. Porque o leão, ele, além de ele ser o rei dos animais, ele é esperto, né? E sagaz. Continuando. O próprio profeta gentil Balaão profetiza a liderança de Israel sobre as demais nações e nos seguintes termos: eis que o povo se levanta como a leoa e se ergue como leão,
Números 23, 24. A primeira referência na Bíblia a respeito do leão está em Gênesis, capítulo 49, versículo 9, quando Jacó afirma de forma profética que Judá é um leãozinho e se encurva-se e deita-se como leão e como a leoa. Isso se cumpriu através da história, porque a tribo de Judá sempre assumiu a sua liderança sobre as demais tribos de Israel. Isso está em Juízes, capítulo 1, versículo 1 e também 2. Judá foi chamado de leãozinho porque o grande leão da tribo de Judá haveria de nascer. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Aí tem a quarta informação. Nos 2 censos que Moisés fez das tribos de Israel no deserto, a tribo de Judá era a que tinha o maior número de soldados para a guerra e por isso marchava à frente das demais como líder. Isso está em Números capítulo 2, versículos de 1 a 9 e Números 26, do 19 a 22. Desde que Jacó descreveu de forma profética que Judá era um leão, segundo os rabinos judeus, o leão passou a ser um emblema oficial da tribo de Judá. Eles afirmavam que ainda que o estandarte do exército de Judá, que ficava no oriente do tabernáculo, marchava primeiro tendo como insígnia o leão, em seguida marchava o exército de Rubem, tendo como símbolo do estandarte uma cabeça humana. E em terceiro, marchava o estandarte de Efraim, tendo como símbolo um boi. E em quarto lugar, marchava o estandarte de Dan, tendo como símbolo uma águia. Aí você vê a superioridade do leão, né, sobre as tribos de Israel e também sobre os animais. Amados, além do leão ser símbolo de liderança, o leão também tem símbolo de força, né? E Jesus Cristo, ele é escrito como leão da tribo de Judá. É o assunto que eu vou tratar amanhã, né? O que eu quero dizer a respeito do leão é que essa força que o leão tem em dominar o reino animal, nós precisamos ter. Essa força só é dada a nós através de Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Você pode ver que Judá era a tribo que tinha o maior número de soldados para a guerra. As outras tribos tinham soldados, mas não tinham soldados superiores aos da tribo de Judá. E o leão, gente, assim como o leão é forte, nós temos que ser forte. Forte para quê? Para nos revestirmos da armadura de Deus, para entrarmos em batalha espiritual. Além do leão ele ter força, nós temos que combater o inimigo de nossas almas, Satanás e todos os seus demônios. Que aí o apóstolo Paulo classifica como principados, potestades, dominadores do mal e hostes espirituais da maldade. E nós temos que entrar nessa guerra, amados, porque a palavra nos garante que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, se nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós temos que usar essa força do leão.
Esta força que vem através do leão da tribo de Judá, que é Jesus. Então, gente, guarda essa palavra no teu espírito. E vamos ter, sim, esta força leonina. E se possível for, ter esse espírito de liderança que o leão tem. Porque fazendo assim, nós automaticamente estamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Esta foi mais uma matéria que está incluída dentro do quadro O Mundo Curioso da Bíblia, que retorna hoje. Se tratando sobre o assunto Aprendendo com os Bichos e se tratando também sobre o leão.